Olá, crianças! Estamos aqui no nosso Crescer na Telinha, disponível todos os domingos às 10 horas da manhã com novas histórias. E não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Minha cabeça rodava, no peito o coração doía, sentia apodrecer por dentro toda a minha alegria, sem forças pra caminhar, as trevas me perseguiam, o mal fazendo, viver assim não podia. Foi quando em mim uma luz brilhou, as trevas me libertou, senti o Espírito de Deus e tudo em mim se acendeu. Mas só podia ser Jesus, só, mas só podia ser Jesus, só, mas só podia ser Jesus, só, mas só podia ser Jesus, só. Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos nós aqui de volta, mais um Crescer na Telinha. Só que antes de a gente começar a nossa história de hoje, eu quero saber quem é que estava na live ontem das crianças. Levanta aí a mão quem foi que participou da nossa live. Foi muito bacana, não foi? Eu gostei demais. E para quem assistiu a nossa live, vai lembrar da história que contou foi sobre 3 crianças que ganharam o adesivo da Sociedade Secreta das Mentes Brilhantes. Quem é que lembra? Pois é, essas crianças tiveram ideias muito inteligentes, criativas e amorosas do que fazer nesse momento de isolamento social. Então, elas não se acomodaram, elas tiveram ideias super bacanas e por isso elas ganharam o adesivo.
Sabia que nesse momento que a gente está assim, no isolamento social, a gente precisa ser muito paciente? E foi isso também que essas crianças foram, pacientes. E a Bíblia, ela fala sobre isso também, que a gente deve ser paciente, porque Deus aprova um coração que é paciente e nele produz esperança. E é esse versículo que eu quero mostrar para vocês, que a gente vai estar acompanhando o nosso Crescer na telinha. Então, preste atenção. Este é o nosso versículo. Então, vamos ler todo mundo? Eu vou ler aqui, vocês vão ler aí de casa. Então, diz assim: a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. Esse versículo está no livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 4. Nesse versículo tem uma palavrinha que eu queria perguntar se vocês sabem o significado. E a palavra é esperança. Vocês sabem o que significa ter esperança? Será que ter esperança é esperar alguma coisa acontecer? Essas palavras são parecidas, mas não significa a mesma coisa, não. Ter esperança não é ficar esperando, acomodado, não é nada disso. Ter esperança é acreditar, confiar e não desistir. Por mais que a situação esteja ruim, difícil, é acreditar que tudo vai dar certo. É ter ideias criativas e inteligentes para passar por esse momento. E é sobre exatamente isso que nós vamos conversar hoje e durante o nosso mês de outubro. Então, para começar, eu quero contar para vocês a história de uma menina, que a Bíblia não conta qual é o seu nome, mas diz que ela tinha por volta de mais ou menos 12 anos de idade. E começa assim essa história. Existiam 2 reinos, o reino de Israel e o reino da Síria. E eles estavam em guerra. Vou representar a guerra aqui através dessa espada. E eles estavam em guerra. E o que é que aconteceu? O reino da Síria era muito mais forte, tinha muito mais estrutura para ganhar. E foi o que aconteceu. O reino da Síria ganhou a guerra e o de Israel perdeu. E por esse motivo, todos os sobreviventes de Israel, eles foram levados escravos pelos sírios. Então, os israelitas, eles infelizmente se tornaram escravos, tiveram que trabalhar, ficar em prisão. E foi isso que aconteceu. Muito triste essa história, né, crianças? Mas não termina aí, não. Porque dentre desses que foram presos, existia a menina da nossa história. Vamos fazer de conta que essa é a menina escrava. Como eu falei para vocês, ela tinha mais ou menos apenas 12 anos de idade. E ela foi levada como escrava. Sabe para onde? Ela foi parar na casa do general. E o nome desse general era Naamã. Vocês sabem o que é um general? General significa que ele era o líder maior daquele reino. Ou seja, Naamã quem comandava o exército da Síria. Ou seja, então, provavelmente foi ele que teve a ideia de levar os israelitas como escravo. Poxa vida, crianças, imagina aí a situação dessa menina. Estava complicada, não? Vocês acham o quê? Ela podia pensar muitas coisas, porque ela foi levada escrava justamente para trabalhar na casa do general do exército. E vocês acham que ela ficou como? Será que ela ficou chateada com Deus, porque ela teve que ficar longe da sua família, longe das pessoas que ela gostava, e agora ela tinha que trabalhar para justamente o general Naamã? Será que ela ficou triste? Vocês acham que ela teve assim que criar alguns planos, começou a passar planos na sua cabeça de como ia fugir dali para sair daquela situação? Ou ainda mais, vocês acham que ela ficou triste, chorando pelos cantos da casa, chateada porque estava ali?
Vou contar para vocês, crianças, que não aconteceu nada disso com ela. Sabe por quê? Porque ela teve paciência, em seu coração ela tinha esperança que tudo aquilo ia passar, porque, enfim, ela acreditava no Deus que pode todas as coisas. Então, ela conhecia o Deus verdadeiro e ela tinha esperança que alguma coisa ia acontecer. Então, enquanto ela estava lá, trabalhando na casa de Naamã, ela era uma boa escrava. Só que ela via a esposa de Naamã chorando pelos cantos, triste, e aquilo incomodou ela. Por que será que essa mulher chora tanto? Chora, fica triste, não estou entendendo. Eu acho que eu vou procurar saber o que é que está acontecendo. Foi justamente o que ela fez. Ela foi procurar saber o que é que estava acontecendo com a esposa de Naamã. E sabe o que foi que ela descobriu? Que Naamã estava com uma doença naquela época muito grave. Ele estava com lepra. Lepra é uma doença que aparece em feridas na pele e a pessoa fica cheia de feridas. E por esse motivo, ela tem que ficar longe das outras pessoas para não passar, as pessoas não serem contaminadas. Então, ele tinha que ficar longe da sua esposa, tinha que ficar longe das pessoas que ele gosta e provavelmente ele iria morrer. E era por este motivo que a esposa dele estava muito triste. Mas... tcharam! Esta menina teve uma ideia muito criativa, ela foi muito esperta e muito inteligente. Ela sabia quem é que podia curar Naamã, o Deus que ela acreditava. Então ela falou assim: pede para Naamã ir lá na casa do profeta Eliseu, lá no meu reino de Israel, falar com ele, porque eu tenho certeza que ele vai ser curado. E quando a esposa foi falar para Naamã, imediatamente ele viajou para o reino de Israel para procurar saber quem era esse profeta que podia curá-lo. Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês. Enquanto Naamã estava doente, a menina, de jeito nenhum, de nenhuma forma, ela se sentiu vingada por Deus. Ela não fez assim, acha é pouco que ele está doente. Nada disso. E nem ficou feliz desejando que ele morresse. Ai, agora ele vai morrer. Ele vai pagar por tudo que ele fez. Ela não teve esse sentimento, pelo contrário. Ela foi procurar saber como podia ajudá-lo. Quando Naamã chegou na casa do profeta Eliseu, Eliseu mandou um ajudante ir até ele dizer o seguinte: você precisa ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes para ser curado. Naamã ficou meio desconfiado com essa conversa, mas mesmo assim resolveu ir. Vamos descobrir o que é que aconteceu depois desse mergulho? Vocês vão contar comigo, tá certo, crianças? O profeta Naamã foi até o Rio Jordão. E ele tinha que mergulhar quantas vezes? 7. E lá ele foi mergulhar. Aí ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª vez, quando ele levantou, tcharam! Ele estava com seu corpo limpinho novamente. Ou seja, ele estava curado. E ele ficou tão feliz, que ele foi agradecer para o profeta Eliseu, agradecer porque ele tinha sido curado. E ele decidiu, a partir daquele dia, que ele ia servir ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Gostaram dessa história, crianças? Olha só como é importante a gente ter paciência nesse momento difícil. A menina podia ter ficado chateada, podia ter ficado triste, aborrecida, por causa da situação que ela estava longe da família, mas não foi nada disso que aconteceu. Ela teve paciência e soube esperar o momento certo de agir. E essa vai ser a nossa oração de hoje. Vamos pedir a Deus que coloque em nosso coração esse sentimento de paciência, para que a gente possa saber esperar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um ensinamento. Te pedimos que o Senhor coloque em nosso coração
o sentimento da paciência, Pai. Nos ajuda nas nossas emoções, que possamos saber esperar. Sabendo, Pai, que o Senhor tem um controle de todas as coisas e de toda a situação. Perdoa os nossos pecados. Esta é a oração que eu te faço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá para a nossa atividade de hoje. Nós vamos precisar para a nossa atividade de hoje de um copo descartável ou de qualquer depósitozinho que vocês tenham em casa, folha de ofício, coleção, tesoura e cartolina azul, mas pode ser tinta guache também. Vou explicar a vocês por quê. Nós vamos fazer na mão, mergulhando no rio. Deste jeito. Então, eu vou explicar para vocês. Para ficar assim, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, vocês vão pedir a ajuda de um adulto para fazer um furo, pode ser com a tesoura, aqui no fundo do copo. Então, pede para um adulto fazer isso para vocês, para ficar mais ou menos assim, ó, para o palito poder ir e voltar. Depois, vocês vão ter que fazer algo para que esse copo se transforme no mar. Você pode usar cartolina, recortar e colar no copo. Você pode usar folha de ofício, você pode pintar, recortar e também colar. Ou se você tiver tinta guache, também você pode já pintar o copo de azulzinho do seu jeito e personalizar como se fosse o Rio Jordão. E para na mão, vocês vão precisar de um palito de churrasco, um palito de picolé ou até mesmo um lápis, uma coleção, qualquer objeto que dê para ir e voltar. Então, vocês vão ter que desenhar aqui um personagem na folha. De um lado, ele vai estar cheio de pintinhas assim, como se fosse a lepra. E do outro lado, ele vai estar limpinho. E depois que fizer isso, você vai colar aqui no palito ou no seu lápis, no palito de churrasco, de picolé. Vai colar o personagem aqui. E ele vai passar aqui, ó, pelo buraco do copo. Ele vai e volta. Quando você fizer essa atividade, você pode contar para sua família a história ou essa parte, como é que foi a cura de Naamã. E não esquece de marcar a gente lá na nossa rede social, @ibzonasul, que a gente quer ver como é que ficou a sua atividade. E é isso, crianças, hoje. Um beijão para vocês e até a próxima.